Por que tem um muro no final da pista onde o avião se acidentou na Coreia do Sul? Primeiro que não é exatamente um muro. Veja nas imagens de 2018 que eu achei naquela época que essa aqui, que era espécie de um morrinho com luzes que ajudam a navegação para pousos por instrumentos. Apesar de parecer comum pelo mundo, procurei em diversas partes do mundo, mas não achei nada muito parecido. Achei coisa, na verdade, até pior. Especialmente porque esse muro na Coreia do Sul, assim, pelas imagens, é um concreto que absorveu todo aquele impacto. Vamos conversar um pouquinho então sobre essa história. Por que será que tem esse muro? Veja aí um exemplo. As luzes elas ficam mais altas do que o nível da pista, por isso elas precisam ficar elevadas, porque o projeto do aeroporto foi feito daquela maneira. Mas tem aeroporto que não existe a necessidade desse morrinho. Veja aí um exemplo. Já o aeroporto de Jeju, que é uma cidade lá na Coreia do Sul, em uma das pistas tem um morro para baixo. Já no aeroporto de Cusco, no Peru, não tem esse morrinho, mas sim formações naturais após a pista. Lembrando que Cusco também tem uma outra dificuldade, está a 3.800 metros acima no nível do mar e cercado de montanhas. Um dos aeroportos de Moscou já tem um morro. Se um avião passar reto naquele aeroporto, ele vai bater aí que você está vendo nas imagens. Um último exemplo que eu quero trazer para vocês aqui é o aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos mais movimentados do mundo. Não tem nenhum morrinho, mas assim, tem uma rodovia do lado, tem várias ruas, avenidas grandes que passam ali. Inclusive, eu já fui fotografar lá. Eu sei que os aviões passam muito baixinho ali e todos os sistemas de iluminação, por exemplo, dessa cabeceira, não precisam ficar elevados. Com a ajuda do pessoal, me mandaram exatamente a localização da filmagem. Olha só, tá vendo esse poste? Se você baixar exatamente aqui, ó, você vai encontrar esse poste. É aquele ali, ó. Reparem bem, é esse poste. Quem filmou provavelmente estava mais ou menos por aqui, não sei se tem alguma construção nova aqui, mais ou menos por aqui, e esse era o ângulo que a pessoa tinha, ó, da pista. A aeronave pousou aqui e vamos mostrar agora na imagem de satélite de cima para você ter uma noção mais ampla. A pessoa estava mais ou menos por aqui assim, ó, e o avião passou aqui já muito rápido e bateu aqui. Não tinha espaço algum para frear nessa distância aqui e aqui está o tal morrinho que a gente não conseguiu identificar, não consegue identificar nessas imagens aqui em 3D, mas nas imagens que eu selecionei agora para vocês nesse vídeo ficou muito claro essa situação do morrinho. Do outro lado da pista, lá onde aconteceu a tragédia na Coreia do Sul, não existe o tal do morrinho com a elevação necessária com as luzes. A grande questão, acho que não chega nem a ser um morrinho em si, mas o fato realmente dele ser construído em um material que absorveu todo o impacto da aeronave e fez claramente que o avião parasse naquele curto espaço de tempo. Como eu comentei no vídeo que eu soltei mais cedo, se não tivesse isso, o avião provavelmente iria correr ali pela rodovia, bater no muro, correr pela rodovia, e muito possivelmente a tragédia não seria tão grande, muito possivelmente. As fotos de 2018 não são muito conclusivas sobre o material naquela época, e eu não consegui achar informação, ver se houve alguma reforma no aeroporto desde então. Existe aeroporto com menos área de escape, como muita gente está comentando. A gente pode citar, por exemplo, Congonhas, ou a cabeceira 15 de Curitiba, quando você pousa pela 33 no aeroporto Afonso Pena. Gente, são muitos aeroportos no mundo que tem muito menos área de escape, e nem por isso o aeroporto vai se tornar inseguro. Esse é uma das cabeceiras do aeroporto de La Aurora, na Guatemala. Região que é altamente povoada, por sinal, e não podemos pensar ali apenas na questão faltou área de escape. É tudo questão de segurança, procedimento das aeronaves, procedimento também do aeroporto sob condições de chuva. São N fatores que a gente tem que pensar antes de falar faltou área de escape na Coreia do Sul. Não é exatamente uma comparação entre os acidentes, mas esse aí aconteceu em 2008, quando um A320 da TACA passou reto no aeroporto de San Pedro Sula, em Honduras. O avião ultrapassou a pista, bateu em um muro a cerca de 100 km por hora, mais lento do que a gente pôde notar nas imagens do 737 da Jeju Air. Tem gente enchendo o saco que eu não falei Boeing mais de uma vez. Boeing, você quer que eu fale Boeing? Sim, foi um avião da Boeing, beleza?
Só que, ó, nesse caso da TACA, foram 3 mortes entre os 135 a bordo. Mas, nessa condição da TACA, foi já confirmado erro do piloto por avaliar as condições de pouso naquele dia. É uma longa história que eu posso comentar num outro vídeo. Um outro caso não é tão similar, mas foi com um Boeing 727 no Equador em 1996, inclusive que transportava o time do Corinthians. Eu já contei essa historinha aqui no canal. Ele ultrapassou a pista durante a decolagem com chuva acima do peso máximo permitido para aquelas condições. O avião abortou a decolagem a 185 km por hora, mas ele bateu mais lento nos muros e parou em um barranco. Hoje o aeroporto de Quito já é em outro local, não é nessas condições aí. Também ninguém morreu nesse acidente. O Pegasus 2193 saiu da pista durante um pouso em 2020 na Turquia. O avião caiu em um barranco após a pista, fazendo 3 vítimas. Dá uma olhada como são as luzes e o barranco em que o jato caiu. Acho que ficou meio que claro, assim, não é exatamente a questão do barranco, mas precisa ser daquele material que absorveu toda a aeronave? Fica aqui o ponto. Quero saber se você concorda comigo ou se você não concorda. Vamos lá, gente. Eu recebi alguns comentários, quero falar para vocês, especialmente por que não tem uma rede no final da pista para segurar o avião. Vamos lá. Não, gente, isso não vai existir, porque existem isso em porta-aviões, assim, como medida de segurança em algumas condições. Não, isso não funciona em aeroporto. Não, esquece, 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 esquece. Também citaram por que os aviões não têm um paraquedas na parte traseira que ajuda a diminuir a velocidade. Faz sentido? Sim, faz sentido. Isso foi testado até em aviões como o Caravelle, o Tupolev 104, lá nos anos 60, e não, simplesmente não existe a menor condição de ser utilizado nos dias atuais. Tanto que não deu certo, eles já pararam lá nos anos 60 mesmo. Alguns comentários sobre Brita. Gente, Brita é Fórmula 1, tá? Carro. Nada pode ficar solto em aeroporto para assim, voar na pista. Em um aeroporto tem que se evitar o chamado FOD, que é uma sigla em inglês, que é, resumindo assim, que não pode ter sujeiras na pista, que essas sim podem derrubar uma aeronave, visto o que aconteceu com o Concorde em 2000, que é um avião que decolou antes, caiu uma peça da aeronave que decolou antes, e foi isso que fez com que o Concorde caísse lá em Paris. Um dos poucos comentários dentro da realidade foi sobre pousar na água, visto que era bem próximo do mar ali a região. Quem define isso é o comandante. Aparentemente, para ele, a melhor opção era pousar no aeroporto. Senão, ele não teria ido, gente, devido ao que? A infraestrutura necessária que o aeroporto já tem ali para um atendimento como, por exemplo, os bombeiros. Pousar na água poderia dificultar tanto o resgate, algumas pessoas poderiam morrer afogadas. Infelizmente, o C não existe nessas horas. O comandante provavelmente tomou a decisão que ele achou correta naquele momento ou estava de acordo com o treinamento que ele recebeu. Infelizmente, gente, se ele tivesse pousado, não podemos usar esse C. A investigação vai trazer, claro, as respostas para o acidente e no momento o C não vai trazer ninguém de volta. Acho que ficou meio que clara essa situação. O problema em si não é o morrinho, mas a forma com que ele foi feito, ou atualizado, ou foi reconstruído, que o avião absorveu todo o impacto ali. Eu te mostrei ali casos que as aeronaves também passaram reto, tudo bem, com velocidade diferente, mas poderia, aquela velha coisa, né? O tal do C. Se esse morrinho não tivesse essa estrutura toda de concreto, possivelmente o acidente teria outro fim, não tão trágico como o que aconteceu. 2 sobreviventes entre as 181 pessoas lá na Coreia do Sul.